E a gente pode começar fazendo uma prática curtinha, só para chegar. Então, a gente pode notar onde é que a gente está, notar os sons, notar a temperatura do lugar onde a gente está, notar os apoios do corpo, na cadeira, no chão. Notar a respiração acontecendo. E soltando todo o esforço por trás das tensões do corpo, por trás do hábito de comentar as coisas. Especialmente soltar o esforço que tem sempre por trás da sequência que a gente dá ao que surge na nossa mente. As microbolhas de realidade que surgem na nossa mente. E recuperando a nossa experiência de espaciosidade, da nossa consciência, e descansando nessa espaciosidade. Do não fazer, de só ser. E para mim a grande joia preciosa que eu trago desse encontro com o Eric é a experiência de suavidade, de amorosidade que tem, que faz parte, que está junto com essa calma, com esse repousar no espaço da consciência livre. Não é um espaço frio, é um espaço amoroso. Que a gente possa descansar mais e mais, e reconhecer mais e mais essa natureza clara e amorosa, que é a natureza de todos nós. E aos pouquinhos a gente pode ir abrindo os olhos. Oi, Janinha. Oi, Ivone. A Ivone estava lá também. Estava lá no Zoom, né, Ivoninha? Não estava lá fisicamente, né? Mas estava. Estava lá. Então tá, fofuras. Vamos, então, seguir nossa leitura? Nosso estudo? Deixa eu ver se eu soltei o som de vocês. Soltei. Então, a gente vai lendo e quando vocês quiserem, é só abrir o microfone e falar. Então, ó, vou começar a compartilhar aqui o meu Kindle. A gente parou aqui, ó. Verso sobre a perfeição do alegre empenho. Todo mundo vendo? A gente está no finzinho desse capítulo, né? Ó, é o último tema, depois vem práticas, né? Mas que é só uma lista das práticas que ele... Só não, é uma lista maravilhosa das práticas que ele sugere relacionadas ao alegre-empenho, né? Mas não é um tema para a gente estudar propriamente. Então, esse é o 28º verso de Togmi Zampo,
de suas 37 práticas de um Bodhisattva. Esse livro, ele está traduzido para o português. Não sei onde eu pesquisei. Esse livro das 37 práticas do Bodhisattva. Não pensei do Gustavo, mas eu tenho vai aqui dentro do lugar. Oi? Eu acabei de pegar nele. Tem como você mostrar aí, Ivone? Estou mostrando. Peraí, deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Estão vendo? Ó. A essência da compaixão do Diego Kentse. Nada mais, nada menos do que o Diego Kentse explicando esse texto, né? E esse aqui é o da Jetsuma. Ó, esse aqui. The Heroic Heart. Que estou tendo a honra de traduzir, né? Então, a gente vai, daqui a pouco, ter esses dois textos com comentários, né? Com comentários desses dois grandes mestres queridos, né? O Diego Kentse e a Jetsuma Tenzin Palmo. Mas é um dos textos mais lindos, assim, de Lojong, né? E agora o Norman Fischer vai comentar um dos versos, o 28º verso. Togme Zampo, que é o autor das 37 práticas de um Bodhisattva, né? Então, ouvintes e Budas solitários, trabalhando apenas por seu próprio esforço, praticam como se suas cabeças estivessem pegando fogo. Para ajudar todos os seres, coloque sua energia na prática. É a fonte de todas as habilidades. Essa é a prática de um Bodhisattva. Então, ouvintes e Budas solitários são tipos de praticantes, né? Que não têm a motivação do Bodhisattva, né? Eles trabalham como se fosse para o benefício deles mesmos, né? Mas, assim, a essência da compaixão... Ah, obrigada, querida. A Ivone colocou aqui o nome do livro. É da Macara, né? Então, são praticantes que buscam a própria liberação. E não significa que eles não têm compaixão. Isso é uma coisa que recém eu entendi um pouquinho, assim, com uma explicação do Geshe Page. Não significa que eles não têm compaixão pelos seres, né? Mas eles não tomam a compaixão como caminho, que é o caso dos bodhisattvas, né? Os bodhisattvas, eles não têm só compaixão, a compaixão que a gente experimenta um pouquinho. Eles têm amarra compaixão, quer dizer, eles tomam para si a responsabilidade de levar todos os seres à liberação. E daí a única forma de fazer isso é atingindo a iluminação. Então é uma estratégia de prática, assim, vamos dizer, né? É uma motivação bem diferente da motivação dos Pratyeka-Budas e dos Hinayanas, né? Que são esses dois praticantes que o Norman Fischer está dizendo aqui. Então, eles trabalham como se o cabelo estivesse pegando fogo, como diz o Lama Santana, também usa essa expressão. Como se as suas cabeças estivessem pegando fogo. Eles têm uma urgência, né? De praticar e de atingir a liberação do samsara, ou seja, atingir o nirvana, né? Mas os bodhisattvas, a prática de um bodhisattva é colocar toda a energia na prática, entendendo? Que é com a prática que vão ser desenvolvidas todas as habilidades para ajudar todos os seres. Então, essa é a motivação do Bodhisattva, é diferente da motivação dos ouvintes, e dos Budas solitários, ou Pratyeka-Budas, que são os Shravakas e Pratyeka-Budas. Eu estava tentando lembrar o nome em sânscrito dos ouvintes. Caminho do ouvinte, né? São os Shravakas. E os Pratyeka-Budas são... Eu não sei bem a diferença, sabe, entre eles. Os Pratyeka-Budas, é como se eles não tivessem... Eles praticassem... deixa eu ver se eu consigo falar alguma coisa que eu tenho um pouco de certeza. Mas são assim, os dois tipos de praticantes, eles querem atingir a própria liberação. Eles não têm a motivação dos bodhisattvas, né? De atingir a iluminação para poder levar todos os seres à iluminação. Mas os Pratyeka-Budas, eles fazem uma espécie de um voto
de praticar, mesmo num tempo em que não haja Budas. Então, eles não recebem mais ensinamentos, é como se eles já soubessem o que eles têm que praticar. Daí eles praticam a partir daí, eles não recebem mais ensinamentos, né? Isso é um voto maravilhoso, porque se a gente pensar, vai chegar um ponto em que os ensinamentos do Buda Sakyamuni vão desaparecer. Não vão existir mais, a gente não vai mais ouvir falar do Dharma em algum momento. Aí vai surgir uma Maitreya, que é o próximo Buda, né? Mas tem lugares onde os ensinamentos não vão estar disponíveis. Já existem lugares em que os ensinamentos não estão disponíveis, né? Assim, no universo. Mas, de alguma forma, os Budas ainda chegam lá, né? Mas vai ter momentos, e existem momentos em que os ensinamentos dos Budas não estão disponíveis. Daí os praticantes Budas fazem esse voto de continuar praticando, ainda que os ensinamentos não estejam disponíveis, de acordo com o que eles mesmos se lembram. É bonito isso daí, eu acho. Mas eu não sei bem a diferença, eu acho que a diferença é essa, eu imagino, que eles conseguem praticar mesmo sem receberem mais ensinamentos, né? Mas acho que o mais importante aqui que o Norman Fischer está apontando é que as motivações são diferentes, né? Vamos ver o que ele vai comentar aqui. Bodhisattvas, como temos dito, praticam o alegre empenho para o benefício dos outros. Para eles há apenas um tipo de prática espiritual, a prática para e com os outros, sempre com os outros em mente. Então, o ponto do Bodhisattva não é atingir a iluminação. O ponto do Bodhisattva é ajudar os seres. Mas como eles fazem esse voto de levar todo mundo à liberação, não tem, como diz o Elon Musk, que isso não seja uma ego trip bem maluca, né? Eles, então, entendem que o único jeito de fazer isso mesmo é atingir a iluminação, né? Então, no discurso tradicional budista sobre a prática do Bodhisattva, vários tipos de praticantes não Bodhisattvas são identificados como os mencionados nesse verso. Ele vai explicar, eu aqui me matando para lembrar. Ouvintes, ou os Shravakas, né? São aqueles que zelosamente ouvem os ensinamentos de um modo linear, gradual, e tentam colocá-los em prática passo a passo, sem muita imaginação. Eles seguem, né? Eles recebem ensinamento e seguem. Os Budas solitários, o Pratyeka Budas, são aqueles que completamente superam o sofrimento comum, despertando para a verdade, mas o fazem sem a imaginação para reconhecer que o despertar individual é muito limitado para valer a pena, ou seja, eles não são bodhisattvas, né? Eles só buscam a liberação individual. Mas os Shiravakayanas também só buscam a iluminação individual, né? A liberação individual. Bom, Tokumi Sompo diz que se mesmo pessoas com agendas limitadas praticam com tamanha intensidade, como se suas cabeças estivessem pegando fogo, quão mais deveriam os bodhisattvas, cuja prática é para todos, praticar o alegre empenho, né? Se aqueles que praticam só para si, isso aqui a gente consegue imaginar. Vamos imaginar assim, ó, o Lama Santen sempre usava esses exemplos para desesperar a gente mesmo, assim. Tipo assim, vamos supor que você percebe que você entende que todo mundo, toda a sua família está doente. E daí você descobre um remédio para curar aquela doença, né? Você vai tomar sozinha e vazar? Você vai querer dar o remédio para todo mundo, né? E se você não tem ainda o remédio, você vai querer buscar o remédio muito intensamente, porque você não quer só para você. Toda a sua família está doente, não é diferente? A gente consegue imaginar, né? Imagina que a gente, só nós aqui temos uma doença. Então, a gente vai buscar um tratamento, claro que a gente vai querer se tratar, querer melhorar, mas imagina que... E a gente tem uma motivação forte para isso. Mas imagina que a nossa família também está doente. Não seria mais... Não teria um senso mais de urgência, assim? A gente consegue imaginar isso, né? Agora, imagina que a humanidade inteira tem a mesma doença. É que aí dá a impressão que a gente se acomoda um pouco. A gente pensa assim, todo mundo está nesse mesmo barco, essa mesma desgraça. Quem sou eu para ajudar, né? A gente pode passar pela nossa mente isso, né? Acho que é por isso que a gente acaba se acomodando. Mas esse exemplo do cabelo pegando fogo é muito forte, né? Se nosso cabelo estivesse pegando fogo, a gente não ia procurar rapidamente uma água para enfiar a cabeça dentro, para apagar o fogo. Ou se caísse uma cobra no nosso colo. O Eric deu esse exemplo. Imagina que cai uma cobra no seu colo. O que você vai fazer? Você vai se livrar da cobra imediatamente, né? Esse deveria ser o nosso impulso para a prática. Mas a gente vai se acomodando, se ocupando, né? Mas, então tá. Então, mesmo pessoas com agendas limitadas... Esse termo
termo agenda aqui, ele é uma tradução um pouco literal demais, assim. Mas quando se fala em inglês de agenda, né? Significa, assim, as prioridades das pessoas. Não é só agenda no sentido de schedule, mesmo, assim, programação para o dia, né? Significa ter mais o sentido de prioridades. Então, imagina se os pratyekabuddhas e os Shiravakayanas, se eles praticam só para si mesmos, eles têm uma prioridade um senso de urgência muito menor do que os bodhisattvas, né? Que praticam por todos os seres, assim, em nome de todos os seres, né? Então, a prática do alegre empenho é uma fonte de todas as habilidades, ele diz. Tudo flui dela. Se você aperfeiçoa o alegre empenho, tudo flui mais automaticamente. Você vai certamente praticar generosidade, conduta ética, paciência, meditação e compreensão. Todas essas com alegre fervor, nunca se limitando. Você vai alegremente adiante, tirando proveito em tudo que faz pelos outros. Você nunca vai se cansar de ajudar e de refinar seu empenho e compreensão. Porque a gente não tem outra coisa, outra prioridade a não ser essa, né? Finalmente, eis alguns versos do Sutra da Prajnaparamita de 8.000 linhas. Existem muitos sutras da Prajnaparamita, né? O mais curto é o Sutra Essência do Coração da Prajnaparamita, que é o que a gente pratica no SEB, né? Mas esse é o mais curtinho, de 80 versos, acho. Mas esse aqui tem de 8.000 linhas também, né? 8.000 versos. O Bodhisattva que deseja vagar por aí em nascimento e morte por um longo tempo, um yogi devotado à purificação do campo búdico pelo bem-estar dos seres e que não produz o menor pensamento de fadiga, é dotado com a perfeição do vigor, do alegre empenho, e é destemido. Então, vou voltar aqui. O Bodhisattva, que deseja vagar por aí, em nascimento e morte, por um longo tempo, ou seja, ele não está preocupado em atingir a liberação, em ir para o Nirvana. O Bodhisattva, ele quer... O Eric contou uma história... Caramba, eu não lembro de quem que era essa história. Ah, do Tom Zampo mesmo. Era ele, o próprio autor das 37 práticas do Bodhisattva. Diz que ele estava para morrer, assim, estava quase morrendo, bem próximo da morte, assim, só com o atendente dele, né? Mas que ele estava lá na última meditação dele, aí diz que ele falou assim para o atendente, não, 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 não. Sei lá, não, 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 né? Aí o atendente falou, o que foi? O que foi que aconteceu? Eu vou renascer numa terra pura. Ele estava achando aquilo horrível, porque ele queria ir para os infernos, praticar, ajudar os seres, entende? Essa é a agenda, olha a agenda, a agenda do Bodhisattva, né? Não é sair fora, não é para a ilha de caras dos Budas, né? Não é. É continuar na zona do Sansara mesmo, para poder ajudar os seres. É muito diferente, né? Só que para isso eles desenvolvem habilidades, né? Assim, a gente pode ter uma motivação muito fofinha de querer continuar no Sansara e para ajudar os seres. Só que se a gente não tiver habilidade para isso, a gente vai ficar batendo cabeça, né, no Sansara. Então, pode ser que para nós seja uma boa aspiração renascer numa terra pura para poder praticar até atingir a iluminação, né? Do que ficar no Sansara meio caindo no Dharma, caindo fora do Dharma, caindo dentro, caindo fora, caindo dentro, caindo fora. Talvez. Depois que a gente tiver um pouco mais de músculo, aí a gente pode ter uma aspiração de renascer no reino dos infernos para ajudar os seres que estão nos infernos. Enquanto a gente não tiver habilidade, é melhor não, né? É melhor a gente querer rezar para renascer numa condição favorável, que a gente possa seguir o caminho, né? O que vocês acham, amores? Mas é bonito de ver, assim, a diferença de orientação, né? Do Bodhisattva e nossa, ou a nossa, e a orientação de um Pratyekabuddha, né? De um Shravaka, assim, de quem quer atingir o Nirvana, quer se safar simplesmente. Ah, então, mas ó, uma coisa que eu entendi do Deshpande falando, né? O Pratyekabuddha e o Shiravakayana, eles têm compaixão pelos seres, né? Mas acho que eu já falei, eles não fazem um compromisso de liberar todos os seres do Sansara, então eles não têm essa motivação do Bodhisattva, né? Mas não significa que eles não têm compaixão. Isso a gente não engolia direito, assim, quando a gente ouvia, o Hinayana não tem compaixão, lógico que tem compaixão, mas ele não tem ele tem karuna, ele não tem a maha karuna, que é o compromisso, não, eu vou livrar essa galera toda dessa porcaria de Sansara, né? Isso eles não têm. Eles não tomam isso como a essência do caminho deles, eles praticam
para atingir o nirvana, né? Então, o yogi devotado à purificação do campo búdico pelo bem-estar dos seres e que não produz o menor pensamento de fadiga, quer dizer, o yogi devotado à purificação do campo búdico pelo bem-estar dos seres, quer dizer, não é bem exatamente purificar no sentido de mudar externamente as coisas, né? Mas quando se fala de purificação e visão pura dos ambientes, né? Significa mais uma transformação na visão do que no ambiente externo, propriamente, né? Então, os yogis, eles fazem a purificação da visão, eles enxergam tudo como um campo búdico, né? Pelo bem-estar dos seres. E não cansam, porque eles não têm mais nada para fazer mesmo, é isso que eles têm para fazer, então não cansam. Não tem nem sentido cansar, né? Eles tocam um barco, né? Então, os ensinamentos da Prajnaparamita enfatizam, acima de tudo, as nossas visões, profundamente arraigadas e falhas. Nós pensamos sobre fadiga não como uma visão, mas como um fato físico. Mas aqui é uma visão. Não há uma condição real chamada fadiga. O corpo, é claro, vai ter muitas sensações e experiências, dependendo das suas condições internas e externas. Mas a fadiga é uma noção que adicionamos aos fatos físicos. E essa noção tem efeito sobre nós. Quer dizer, a desistência, né? Que a gente pode estar super cansado, né? O corpo cansado, propriamente cansada, não é? Mas a gente pode não desistir ainda, a gente pode descansar, né? Em vez de desistir, a gente descansa um pouco, mas não desiste, né? A desistência é que eu acho que faz mais parte da visão. O corpo não quer necessariamente desistir, ele quer descansar. A mente pode querer descansar também. E a gente pode descansar. Agora, desistir não é uma coisa do Bodhisattva, né? E isso é uma visão, quer dizer, é tipo assim, a gente tá super cansado, o corpo cansado, a mente cansada, a gente fala assim, ai meu, eu acho que não vale a pena. Não é possível que eu precise me esforçar tanto. Isso já é sobreposição da nossa mente conceitual, é uma visão das coisas, né? Que a gente está adicionando. Vocês concordam com isso? Que é uma visão? O corpo pode estar cansado, e daí ele precisa descansar. Mas o desistir é uma coisa que a gente sobrepõe. Depois de praticar na Terra Pura, é possível renascer para ajudar realmente os seres. A gente renasce na Terra Pura, Cris, para atingir a iluminação numa Terra Pura. Porque qual que é o conceito de Terra Pura? O que é o barato da Terra Pura? Terra Pura é a melhor condição possível para a prática, mas sim, a melhor condição possível. Você vai receber ensinamento direto do Buda Amitabha, por exemplo, se você renascer em Sukhavati. Aí, quando a gente vê aquelas descrições, fala, a terra é fofa, suave ao pisar, o cheiro das flores é maravilhoso, os pássaros cantam o som do Dharma. A gente fala, meu, isso aí é o reino dos deuses, né? Porque você fala assim, eu quero renascer nesse lugar, quero viver lá para sempre. Mas não é esse o ponto. É que todas essas condições agradáveis aos sentidos, elas representam a ausência de obstáculo para a prática. Então, a gente não vai para a Terra Pura de um Buda qualquer para ficar lá para sempre. A gente vai lá para atingir iluminação. E daí a gente volta, porque é com essa motivação que a gente foi. Não é que a gente volta, né? Nem vai nem volta, na verdade. Mas é a nossa mente que está nesse estado no outro, né? Mas é para receber ensinamentos, para praticar, para poder atingir iluminação, não é para outra coisa. A gente vai para as terras puras, né? Então, a gente precisa ajustar bem a motivação. Se a gente não tiver essa noção, é capaz mesmo de a gente renascer no reino dos deuses, sabe? Que é dentro do Sansara. E que a gente não vai praticar, porque a gente vai renascer nesse lugar maravilhoso, tipo na Dinamarca, por exemplo. Não, as minhas definições de reino dos deuses foram atualizadas. Além de ser lindo aquele lugar, é muito bom de morar lá, é muito fácil morar lá. Mas como tudo é relativo, né? Eu tenho pensado muito nisso, assim. As nossas dificuldades, as nossas facilidades, elas são sempre relativas, né? Então, o ponto é esse. Eu acho que a desgraça do Sansara é essa, assim. A gente daqui a pouco muda para Dinamarca, vamos supor. Dali um mês, a gente já vai ter problema lá, sabe? A gente já vai esquecer a referência que a gente tinha daqui e vai, né, vai subir a régua, assim, das coisas. Aí a gente vai começar a julgar. E esse é o ponto do Sansara. A realidade é sempre mais ou menos do que aquilo que a gente queria, como dizia o Alberto Caeiro, eu acho. Então é isso, né?
Mas Terra Pura é isso, tem esse objetivo de a gente ir para esse lugar onde as condições são perfeitas para a gente praticar, até atingir a iluminação. Então, alguém quer falar alguma coisa? Tem algum microfone aberto? Deixa eu ver. Lara. Oi, Lara, quer falar alguma coisa, querida? Vou fechar o microfone dela. Se quiser falar alguma coisa, é só abrir e falar. Desculpa, foi sem querer. Tá bom, querida. Então é interessante esse negócio da visão sobre o cansaço, né? A diferença entre descansar e desistir, eu acho, né? Basicamente, assim, a gente pode ter uma visão de mundo em que cabe o descansar, mas não cabe desistir, né? Cabe descansar porque a gente tem limitações, né, pessoal? Físicas, né? A gente tá nesse corpo, assim, né? A gente pode ser que tem, mesmo a mente nossa cansa, né? Mas é diferente, assim, o desistir é que acho que é essa fadiga que está falando aqui, né? Pelo que também o Norman Fischer está explicando. Então, você pode estudar esse fenômeno em retiros mais longos. Talvez você se sinta exausto no primeiro ou no segundo dia de retiro. Você pensa, puxa, estou cansado hoje. Quão pior vou me sentir no terceiro, quarto ou quinto dia? Né? No primeiro dia você já está morto. Imagina como é que eu vou estar no quarto, no quinto dia. Mas então, o terceiro ou quarto dia chega e a fadiga se foi completamente, mesmo que a meditação e o acordar cedo pela manhã tenha continuado inalterada. O que aconteceu? Ou talvez você experimente um momento de fadiga grave mesmo, seguido, por nenhuma razão, de uma explosão de energia. Experimente esse fenômeno suficiente, você percebe que pode ter todos os tipos de noções sobre fadiga, sobre o que seu corpo pode não fazer, mas essas noções não são necessariamente corretas. Então, não é porque você está cansado no primeiro e segundo dia, todo mundo que faz um retiro um pouquinho mais longo, de uma semana, não é um retiro de 3 anos que ele está falando. Retiro de uma semana, todo mundo que faz percebe isso. Primeiro dia você dorme, você não consegue nem ouvir direito o que está acontecendo, o que está... Especialmente se for retiro de silêncio, né? Retiro como é que a gente fez na Dinamarca, era uma alegria o tempo inteiro, porque tinha ensinamento de manhã, ensinamento de tarde, uma delícia, né? Mas retiro de silêncio, assim, que você fica sozinha, primeiro e segundo dia você dorme o dia inteiro, porque a gente está cronicamente cansado, todo mundo. Na hora que baixa um pouquinho o nível de estimulação, a gente dorme. Mas isso não quer dizer que, puta, se eu estou cansada agora que estou no segundo dia, imagina no quinto. Não, no quinto vai estar melhor, possivelmente. Ou não, né? Mas tudo que a gente fica prevendo pode atrapalhar, né? A experiência em si, né? Pode atrapalhar muito. É claro que o corpo, às vezes, não pode fazer alguma coisa, né? Não consegue fazer alguma coisa. E se você não dormir por um longo tempo, seu corpo ficará cansado. Se você não comer, se for bastante idoso, se estiver doente, machucado, se você se exercitar por longas horas, o corpo irá se comportar de acordo. Esse é o prazer do corpo, a sabedoria do corpo, expressar-se dessa forma. Nós prestamos atenção e ajustamos o corpo. Nós tiramos um cochilo, ficamos um dia ou uma semana na cama, desistimos de escalar uma montanha ou de esquiar morro abaixo, mas essas coisas fazem parte da prática do alegre empenho. Olha que interessante. Escolher e fazer ajustes fazem parte da prática do alegre empenho. A gente pode ter a sensação que o alegre empenho é ficar pilhado, né, o tempo inteiro. Minha irmã me enche o saco, ela fala que eu sou super pilhada, que às vezes passa uns mosquitos bem correndo, assim, voando muito rápido na frente dela, fala assim, esse mosquito aqui picou a Jeane, porque ela fala que o mosquito pica e sai pilhado, assim, né? Mas não é isso, alegre empenho. Eu passo uma mensagem errada, né? Até porque não é verdade, então, obviamente que cansa, qualquer coisa cansa, né? Mas faz parte da prática da alegre empenho, isso é muito legal. Cuidar do corpo como ele é, exercitando apropriadamente, como se pode, é a prática do alegre empenho. Que bonito isso. A primeira linha desse verso, o Bodhisattva que deseja vagar por aí em nascimento e morte por um longo tempo, se refere ao compromisso que os Bodhisattvas fazem de não deixar o sofrido mundo de nascimento e morte até que cada criatura nele tenha encontrado paz e felicidade. Budas parecem entrar no nirvana, para deixar finalmente este mundo e para o bem não, e para sempre. Isso aqui é uma tradução errada, deixa eu anotar aqui. Isso aqui eu tenho quase certeza que no inglês está escrito for good. For good não significa para o bem, significa para sempre. De uma vez por todas, né? Mas os bodhisattvas fazem o voto de não fazer até que todos estejam salvos. É por isso que eles precisam praticar o alegre empenho. Gente, isso aqui é um negócio muito importante para a gente, ó.
se a gente quiser seguir o caminho do Bodhisattva, a gente precisava cuidar das nossas aspirações. Então, por exemplo, a gente pode olhar uma cena horrorosa. Quando eu estava voltando do retiro, eu estava assistindo um filme eu estava muito encantada com o norte, né? Com os países do norte, assim. Só que os países do norte, uns séculos atrás, foram o próprio inferno na Terra, né? Imagina os bárbaros, né? Os vikings, os próprios vikings, né? Eu estava assistindo um filme que chamava O Homem do Norte, eu acho. The Northman, né? Eu acho. E era, assim, uma terra de ninguém, né? Aí, quando a gente vê essas situações, mesmo hoje em dia, não precisa assistir filme para ver, a gente deveria cuidar do que a gente aspira quando a gente vê uma situação dessas. Então, o que é natural? Que eu nunca me aconteça de ficar nessa situação. Não é? A gente pode aspirar isso. Né? Mas não é uma aspiração do Bodhisattva. O Bodhisattva, eu acho que uma aspiração mais próxima do ideal do Bodhisattva é que eu possa desenvolver as habilidades para atravessar, para caminhar nesses infernos todos aí, ajudando os seres a sofrerem menos, ou a se libertarem, né? Isso é uma aspiração mais próxima do que Deus me livre, sabe assim, sai de reto, sai de reto, inferno. Né? Isso não é uma boa aspiração de Bodhisattva, né? Mas também é meio não muito realista. A gente fala assim, que eu renasça, a próxima vida minha, que eu renasça no meio dos infernos, que eu possa ajudar todos os seres. A gente não consegue nem aqui direito, não é? A gente olha aqui nos reinos humanos, que a gente está mais ou menos bem. A gente às vezes não consegue, imagina no meio do inferno. Mas a gente não deveria dizer que eu nunca renasça nesses lugares, ou que eu me livre para sempre disso. A gente deveria falar assim, que eu possa desenvolver todas as habilidades para atravessar isso aí junto com todo mundo. Eu acho que isso está mais adequado para a visão do Bodhisattva, né? Porque o Bodhisattva ele não está preocupado com ele, né? De ir para o inferno não ir, por ele. Ele não está preocupado com isso. O Lama Wallace disse que uma vez ele tomou um esporro do Gyatso Rinpoche, porque ele falou assim, nossa, eu vou praticar... Não foi bem assim, mas de uma forma mais simples, dizendo. Ele falou assim, eu vou praticar muito para nunca renascer no reino dos infernos. O Alan Wallace falou. E o Gyatso Rinpoche falou assim, você deveria ter vergonha de falar uma coisa dessas. Você deveria praticar para poder ir para o reino dos infernos e ajudar os seres lá no reino dos infernos. Isso é uma motivação de Bodhisattva. Que nunca mais passou pela mente dele. Imagina que você toma um esporro assim de um professor, você nunca mais esquece mesmo, né? Tipo, eu tomei um esporro do Lama Karma, que é o professor do Alan Wallace. Eu falei que eu tinha dificuldade em manifestar alegria empática por pessoas que estão tendo prazeres mundanos. Ele falou para mim que aquilo era inveja. Eu nunca mais me esqueci, nunca mais vou me esquecer. Assim, ao vivo e a cores para o mundo, assim, sabe, no Zoom. Isso é inveja. Você pratica alegria empática quando você estiver presenciando alegrias mundanas de qualquer ser. Nunca mais esqueci. O Alan também nunca mais esqueceu essa história de rezar para não renascer, né? Ou praticar para não renascer nos reinos do inferno. Isso é motivação dos Hinayanas, né? Não é motivação de Bodhisattva. Então, mesmo que a gente não consiga ainda, né, ter uma motivação sincera, assim, com respeito ao nosso caminho, eu acho que a gente pode ir ajustando, sabe? Percebendo quais são as nossas motivações. Porque se a gente perceber quais são as nossas motivações, se a gente pegar dando um vai de reto, já é uma boa coisa, né? Porque a gente está, assim, sentindo o que realmente que nos move, né? Se a gente quer se livrar do sofrimento, simplesmente, como os Shravacayanas, que está bem também, não tem problema também, mas pelo menos a gente pode notar, né, qual que é a nossa motivação e vendo se dá para ajustar, né? O que vocês acham? Vocês não estão falando nada comigo hoje. Ninguém falou nada comigo. Alguém fala agora. Então, eu vou falar, Gê. Fale. É o seguinte, Fala, Carmezinha. Logo no comecinho do SEB, o Lama Santen, né, falou de praticar tal, que no reino dos deuses não era um lugar. Falei, mas escuta, eu passei a vida inteira aspirando o reino dos deuses. Eu fico sempre achando que eu estou quase lá
E aí não é para eu ir para lá? Não Olha, é, né? não é. Não é. Ai, quer dizer, Mas é foi um choque, foi um choque. É. E daí, quando a gente vê as descrições de terra pura, a gente pode se confundir também, né? Fala, poxa, mas vem cá, isso aqui não é o paraíso? Né? Porque o paraíso é isso, né? O reino dos deuses é o paraíso, né? Não é, porque a motivação é outra, né? Não é que a gente vai para lá para desfrutar do paraíso, a gente vai para poder praticar. Mas é muito difícil, realmente, a gente... O pior é que o reino dos deuses, ele é pior do que a nossa experiência, porque o reino dos deuses é aquilo, né? Tá tudo tão bem. Praticar para quê? Vem esse papo de sofrimento, eu nem lembro o que é sofrimento, né? A experiência dos deuses. O que mais, fofuras? Essa qualidade do alegre empenho, ela é muito mais profunda do que ter energia, né? O Lama Santa, ele traduz esse alegre empenho como energia constante, né? Energia constante. Também tem a ver com energia constante, do jeito que o Lama Santa explica, também tem a ver com a nossa, com não ter expectativa sobre o que a gente faz, né? Ou seja, a nossa energia, ela não flutua conforme o resultado das nossas ações, conforme o que a gente espera como resultado das nossas ações, né? A gente faz alguma coisa legal, que a gente acha que vai ajudar as pessoas, se as pessoas torcerem o nariz, não tem problema. A gente não vai se sentir, ai, que idiota que eu fui, não sei por que me esforcei desse jeito, não sei por que me matei para fazer tal coisa, a pessoa não entendeu, não me agradeceu, não me reconheceu o meu esforço. Isso não é energia constante, isso é samsara basics, né? É isso, a gente faz as coisas para obter lucros, né, daquilo, seja na forma que for. Então, isso também tem a ver com a motivação do Bodhisattva. A motivação do Bodhisattva não é ganhar louros, né? Pelo contrário. É muito importante essa qualidade. Ô, Gê, então, com essa motivação do Bodhisattva e à luz dos ensinamentos, qualquer lugar pode ser considerado terra pura? Esse conceito Qualquer de terra lugar. pura, Essa aqui é a terra pura do Buda Sakyamuni, Ivone. sim. Nós vivemos na terra pura do Buda Sakyamuni. E o Hum. Ananda falou para o Buda, ai, Buda, ó iluminado, ó, né? Aquele jeito que eles falam, ó abençoado. A terra pura do Buda Amitabha é tão maravilhosa, com isso, com aquilo outro. A terra pura do Buda não sei qual, e essa terra pura sua é toda feia, suja, né? Cheia de sofrimento. Aí o Buda Sakyamuni falou assim, essa é a sua visão, né? É assim que você enxerga, porque você não purificou a sua visão ainda. Então você enxerga a minha terra pura como uma terra pura suja e defeituosa e tudo mais, né? Mas é a terra pura do Buda Amitabha, do Buda Sakyamuni, né? O que não significa que seria uma terra perfeita do jeito que a gente acha que a perfeição seria, né? Tem um ensinamento no Sutra do Vimalakirti que alguns seres de outros reinos, de outros Budas, são super sutis, as condições são super favoráveis, né? Eles vêm visitar a Terra pura do Buda Sakyamuni, o nosso planeta aqui, nossa existência, e eles dizem, nossa, quanta compaixão do Buda Sakyamuni, por ter um lugar onde o sofrimento está presente e onde as pessoas realmente podem praticar compaixão. Isso é uma condição muito favorável, e a gente não acha, né? A gente acha isso muito ruim. Mas na visão do praticante não é, né? Daí quando a gente, talvez, a Terra Pura também tem essa visão, né? De que da perfeição de todas as coisas, né?
Mas não é uma tarefa, não é uma coisa simples de a gente praticar. Por isso que o Vajrayana a gente vai treinando, enxergar, ter visão pura, né? Mas acho que não significa, ter visão pura não significa excluir o que a gente acha feio, ou o que a gente acha negativo, né? É como que a gente transforma isso no caminho, né? Para iluminação. Mas o Lama Tartin fala isso. Essa aqui é a terra pura do Buda Sakyamuni. Você tá vendo? Não, eu vejo uma porcaria, um samsara, né? Mas é uma terra pura. Eu acabei de ler um livro, aquele livro, um budista, O Budista no Corredor da Morte, do Jarvis Master. É incrível. Ele foi condenado à morte na Califórnia e ele foi injustamente condenado por um crime que ele não cometeu na prisão, uma morte de um agente carcerário. E, por um acaso, a pessoa que estava, uma assistente social, uma assistente jurídica que fazia a biografia dele, colhendo dados da vida dele, que era veio de um contexto de muita violência, de muita um contexto de muita pobreza em Los Angeles e tal. Ela aí vai fazer todo esse relatório para apresentar no julgamento, ou no curso do julgamento. E ela, essa moça, ela era uma praticante de meditação. E ela leva algumas instruções para ele, que estava muito aflito com o julgamento se dando, né? Porque ele já estava na prisão e lá ele se envolveu nessa... foi assim, envolvido nessa morte, mas ele não foi diretamente quem matou, mas ele, por fidelidade lá ao grupo, ele calou. E aí ele seguiu e foi condenado. E aí ela leva essas instruções e depois ela leva um panfletinho do Shagdu Rinpoche, que vivia naquela época na Califórnia ainda, né? E ele, esse panfleto dava o endereço do Shagdu e poderia mandar uma correspondência para a assistente dele. E ele fez assim e começou a receber essas correspondências. Depois a visita dessa assistente, depois da Lama Tsera, inclusive. E, assim, o Shagdu Rinpoche chegou a visitá-lo lá e ele se tornou aluno do Shagdu Rinpoche, fez o voto de refúgio, o voto de Bodhisattva, e aí o Shagdu saiu dos Estados Unidos e ele depois se tornou aluno da Pema Chodron, resumindo, né? E aquilo que as condições mais adversas, porque ele ficou 20 anos em solitária, que é assim absolutamente condenado por todas as declarações de direitos humanos, né? Depois de 15 dias já é considerado tortura. E só depois ele veio para a ala em que ele tinha contato com os outros, enfim. E ele foi praticando nessas condições mais adversas. E houve uma revisão de julgamento, ele de novo perdeu, tem um movimento assim pela liberação dele. E hoje ele é considerado um mestre budista. E a Pema Chodron, no final assim o último julgamento em que ele foi indeferido o recurso e tal, e aí ela disse isso: você está aqui como um bodhisattva no reino dos infernos, né? Foi tão incrível a transformação dele e ele começou a se ocupar dos outros, de ajudar todos aqueles que chegavam ali muito jovens, como ele chegou com 19 anos, e aí a vida foi devastada ali num circuito de desesperança absoluta e tal. E ele vai, aí você vai vendo exatamente, você estava falando de um bodhisattva no reino dos infernos, e eu só lembrava dele, né? Ele tem 2 livros, um deles foi lançado até agora, um Grito da Liberdade. Eu li uma biografia sobre ele, é muito impactante. Escreve o nome dele aqui para a gente, Ivone. Tá, eu vou pegar o Me livro do aqui. autor, pelo menos, para Tá. gente. Mas eu só perdi, ele morreu? É. Ele morreu? Foi executado no fim ou não? Não, ele ainda não foi executado, mas está no corredor da morte. Ele tem 30 anos encarcerado. Nossa. Nossa.
Na e Califórnia mesmo. praticando, e o que foi assim um É que agora lugar para ele tanto faz. de muita angústia, hoje é um campo de prática, um campo de É. mérito, né? E ele É. ajudando ali todos. E até assim, ele se casou na prisão, nunca teve contato íntimo com a esposa, e depois aí ele até se divorciou, porque quando ele viu que perdia todos os recursos, né, judicialmente não tinha mais jeito para ele. Enfim, aí ele segue lá, tem movimento nos Estados Unidos pela liberação dele, mas ele se pacificou com aquilo de sair, soltou o apego, e aquilo, por todas, ele é diretamente ligado a Pema Chodron, que vai, assim, o visita Incrível. regularmente, e ele ali é um campo de prática, né? Jarvis J. J. Master, Masters. exatamente. Até o nome dele é. Eu já tinha ouvido Incrível. falar desse budista, um budista no corredor da morte, né? Esse livro, mas eu nunca. Depois esqueço. A gente ouve tanta coisa legal e depois não consegue ir atrás mais, né? Nossa Senhora. Ah, eu vou ver. Nossa, tem filmes, né? É aqui, ó. Tem vídeos dele. Aqui é o livro, Nation. a biografia dele, esse, né? O Budista no Corredor da Morte. E tem o que ele escreveu, esse é uma autobiografia, Encontrando a Liberdade. Tem trechos lá de apresentação. Tem um artigo na Folha de São Paulo. Exatamente. Eu vi esse ver. artigo, foi por isso que eu me interessei assim e Ah, aí fiquei olha. assim muito impactada com essa trajetória. Eu não sei se todo mundo consegue abrir, porque eu tenho uma assinatura da Folha, mas vê se vocês conseguem ver esse artigo da Folha. Que incrível, Ivone. Nossa, eu vou procurar. Oi. Só aqui rapidinho assim, na apresentação do livro dele, esse é a autobiografia. O que eu li foi a biografia, né? E vou ler agora a autobiografia. Aí o Robert Truman, que é um dos que fala na contracapa aqui, né? Diz assim: é um privilégio e uma alegria ler o relato de Jarvis J. Masters sobre a sua busca espiritual para encontrar a liberdade numa situação limite. Todo mundo deveria ler este livro. Tem a Pema Chodron também aqui, assim, apresentando o livro. É impressionante, impressionante. Como ele está fazendo da prisão a terra pura, né? É, porque o olhar, né? Não é o externo, são as coisas. Olha aqui, ó, tem uma campanha para a libertação dele. É, The Nation, né? Eu Sim, vi. sim. Free J. Masters, uma coisa assim. Incrível, né? Tem uma história um pouco parecida aqui no Brasil, de um aluno do professor Free Jarvis, do professor... nossa, eu tô tão esquecida. Professor Hermógenes, do yoga. Vocês conhecem essa história? Tinha até um documentário que chamava Do Lodo ao Lótus. Acho que é Do Lodo ao Lótus. Que também era uma história assim, ele era um rapaz que foi preso por estelionato, ele era um cara no Nordeste, acho que em Belém, se não me engano. No Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, Sim. Né? Aí ele estava preso e chegou um livro, um xerox do livro do professor Hermógenes, A Autoperfeição através do Yoga. E ele começou a praticar e também se tornou um grande praticante. O professor Hermógenes foi visitá-lo na cadeia. Depois ele foi libertado. Parece que eu ouvi dizer que ele voltou para a cadeia. Aprontou alguma, ou se envolveu de novo, não é isso? Alguém ouviu isso também? Mas isso, está concordando assim ou não? Não. Não, desculpa, é que essa coisa de ele ter voltado para mim faz sentido. É uma outra questão, assim, como é difícil sair. Às vezes, quando você vai para o sistema, você cai fora do cárcere, você vai para o tal do sistema, você não se adequa, aí você não se sente apto a participar daquilo. Não, muito né? difícil, né? É difícil, mas ele parecia ter transcendido tudo isso, né? Pela história dele. Mas eu não sei bem também, se é verdade. Mas teve o professor Hermógenes, eu tive aula com o professor Hermógenes, né? No Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio, ele contava essa história. Daí teve uma vez que o Marcos Rocha trouxe o professor Hermógenes para São Paulo para lançar o
a gente assistiu junto com ele o documentário, e era muito comovente também. Quando o professor Hermógenes vai visitá-lo na cadeia, nossa, aquilo... E também ele fez uma revolução lá, ele começou a dar aula para os presos do lugar onde ele estava preso também, e começaram a fazer um trabalho lá de reciclagem, não sei o que, para gerar renda, para comprar comida vegetariana no presídio. Foi uma revolução que ele aprontou lá também, muito bonito, né? Então, tudo isso para a gente é a condição mais desfavorável possível. Mas, no fim, esse aluno do professor Hermógenes falou assim, ainda bem que eu fui preso, porque eu teria feito coisa pior se eu tivesse ficado solto. E aí fui preso e agora também para mim não tem problema, porque a minha mente está livre, ele falava. Uma coisa muito impressionante também. Oi, Ivone. Ele faz uma reflexão exatamente assim, nesse sentido. E com a vida que ele levava, né, um menor delinquente, ele sofreu muito, é muito dura a vida dele, foi muito dura. Ele diz, mas eu teria fatalmente matado alguma pessoa ou ter ido para morrido muito precocemente, né? E depois ele na prisão, hoje ele se ocupa de receber cartas, de dar conselhos às pessoas. Ele é um mestre. E ele tem uma condição muito diferente da Pema Chodron, por exemplo, que por mais maravilhosa que ela seja, ela nunca foi presa, né? Então ele está em um lugar Exatamente. que assim a fala dele é única, né? Que bárbaro, gente, que bárbaro. Eu vou procurar. Obrigada, Ivone. Muito obrigada. Eu vou procurar esse. Tchê, Oi. Oi, Má, Marina. fala. Fala, querida. Eu li esse livro e eu estava te ouvindo e lembrei de uma passagem que ele conta, que assim, um dos presos que está no corredor que ele se encontra, resolve matar alguém. E daí ele planeja toda uma situação que acarreta dele voltar para a solitária, porque na cabeça dele ele não aguenta imaginar que alguém vai ser morto na frente dele. Nossa. Então, isso para mim, essa coisa que você falou, está no reino dos infernos, mas está tão liberado que consegue se colocar como sustentação da vida de outra pessoa. É muito bonito mesmo. Nossa. É demais. É maravilhoso. Então, assim, não é o lugar em si externo, né, que importa, é de onde que a gente enxerga, a forma como a gente enxerga. E às vezes uma condição dessas empurra a pessoa para essa visão, né? Se ele tivesse, como a Ivone falou, se ele tivesse continuado no lugar que ele estava, ele teria matado, morrido, sei lá o quê, né? É muito impressionante isso, muito impressionante. A gente... por isso que os mestres falam, né, que o reino dos humanos ele é melhor para o praticante, porque a gente está sujeito a essas coisas, a gente não tem como escapar, né? E nessas condições adversas, a gente tem condição a gente pode ter esse despertar. Se a gente tivesse super em um lugar fofinho, gostosinho, quentinho, talvez nunca a gente tivesse esse impulso, né? Aquela história do sapo, né? Que se a gente joga um sapo numa água fria e vai esquentando o sapo, ele morre cozido. Agora, você pega o sapo, joga numa água fervendo, ele pula de lá, né? Às vezes a gente tem essa condição de cair numa água fervendo e pular, né? Porque é melhor do que a gente ir esquentando devagarzinho, que é o que acontece no reino dos deuses. A pessoa fica lá, até que aquele cai no esgoto, e penca para um reino inferior de novo, perdeu tempo ali, né? Mas numa condição muito adversa, aí é para poucos, né? É muito raro, daí numa condição muito adversa como a dele. Imagina quantas pessoas têm essa reação, né? É porque ele teve karma também de ter encontrado esses mestres que foram tão compassivos, que não largaram de mão ele, né? Jagdu Rinpoche passando por revista na prisão para entrar. Linda a cena que ele descreve. Você sabe que uma vez chegou uma correspondência lá no SEB, São Paulo, de um rapaz que está preso em algum lugar, não me lembro a cidade, do interior de São Paulo. E ele disse que ele tinha tido contato com o budismo antes de ser preso e que ele queria, agora ele tinha tempo, né? Que ele podia
ler, ele podia se dedicar, e se a gente não poderia enviar livros assim usados, né, para ele poder ler, né? Bah, eu mandei um monte, a Lúcia da Letra mandou outro monte, o Lama Santa mandou todos os livros dele assim para o rapaz, né? Mas eu precisava escrever para ele de novo, ver como é que ele tá. Mas não é só o karma de o professor se dispor, né, Ivone? Porque é o karma de ouvir, né? É o karma de ser tocado pelo Dharma. Isso é muito mais raro. Porque, sei lá, podia ter uma palestra numa cadeia. Nos Estados Unidos tem muito disso. Mas e daí, né? Se a pessoa não tem aquele mérito de ouvir o Dharma e de falar, opa, tem alguma coisa aqui, de reconhecer alguma coisa, de se interessar pelo Dharma, isso que é o mais raro, é isso que eu acho mais comovente, assim. Por que a gente se interessa e outras pessoas não, né? Ouvem a mesma coisa, vem a mesma pessoa e toca. Esse é o bom karma que ele teve, né? Ser tocado pelo Dharma. Isso é maravilhoso. Amores, maravilhoso nosso encontro! Vamos ler o livro do Jay Jarvis J ou Jay Jarvis? E a Cris também colocou aqui no Jarvis J. A Cris colocou aqui no chat também o documentário do professor Hermógenes, também do Lodol Lotus. Eu vou colocar lá na descrição desse vídeo aqui que eu subi. Às vezes eu tomo umas broncas, porque a gente conversa coisas aqui, depois as pessoas assistem o vídeo e não conseguem achar, sabe, que a gente conversou aqui. Agora, tudo que a gente conversa, eu tento lembrar de colocar na descrição do vídeo lá no YouTube, porque daí quem assiste... Tem gente tão querida, aliás, eu quero mandar um beijo para as pessoas que assistem depois, porque tem gente que assiste depois e manda mensagem em todos os vídeos. Vocês olham lá no YouTube, tem sempre umas pessoas que mandam umas mensagenzinhas ali, que não conseguem de jeito nenhum assistir aqui ao vivo, participar, mas assistem depois as gravações, né? A gente tem que lembrar de incluir essas pessoas, porque elas vêm depois, não conseguem achar o que a gente está falando, né? Então tá, amorzinhos, vamos fazer uma dedicação rapidinho para a eternidade de estudo. Eternidade, né? Budista. Eternidade sujeita e permanência. Ai, ai, ai. Então, a gente podia dedicar os nossos méritos para que as pessoas se interessem pelo Dharma, que elas possam ser tocadas, onde quer que elas estejam, porque esse exemplo que a Ivone trouxe, o exemplo do aluno do professor Hermógenes, são a prova de que é o mundo interno que manda. Ajudado mais ou menos pelas condições externas, mas que as nossas mentes possam se interessar pelo Dharma, possam ser tocadas pelo Dharma, por qualquer Dharma, budista, cristão, por qualquer Dharma, possam levar mais amor, mais paz, menos sofrimento. E cada um de nós possa apoiar os seres nesses caminhos. Então tá, fofuras. Então, quarta-feira tá tranquilo. Quarta-feira que vem a gente continua, então. Né? Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Fala, Beijo, gente. amores. Beijo, Val. Obrigada. Tchau. Você. Bom dia. Obrigada. Bom dia, pessoal. Beijo. Obrigada, Ivone. Obrigada, Ivone. Beijos. Beijo.